Olá, boa noite. Hoje é 9/11/2023. Deus abençoe você e sua família. Tenha uma ótima noite de sono e um ótimo final de semana. Quero falar para você que Deus ele ama você, sua família, ele ama toda a humanidade. Então fique sabendo, Deus ele quer lhe salvar. Salvar sua família, salvar eternamente e salvar de situações ruins em cima da terra. João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vou ler para você o Evangelho e vejo Jesus Cristo falando, parte 197. Marcos 8, versículo 1. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou assim os seus discípulos e disse-lhe: tende compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Então veja bem, a multidão estava 3 dias com Jesus Cristo, seguindo Jesus Cristo, ouvindo as palavras de Deus, o Evangelho, que é as boas novas, que é boas notícias. Então eles estavam 3 dias e não tinham o que comer, mesmo meditando com o Filho de Deus, o Salvador. Então Jesus disse assim: tem compaixão da multidão. Jesus pediu para os discípulos terem compaixão da multidão. Ele aqui ele nos mostra e nos incentiva a ter compaixão um dos outros. Quando Jesus disse assim, ó, tem compaixão da multidão, ele estava incentivando os discípulos a ter compaixão da multidão e a multidão ia passar a entender o que é compaixão. E toda aquela multidão, sem dúvida nenhuma, ela foi incentivada por Jesus a ter compaixão um dos outros. Por quê? Porque Jesus teve compaixão e os discípulos tiveram compaixão da multidão. Compaixão é se você se colocar no lugar da outra pessoa e você dizer, poxa, aquela pessoa está passando por aquela situação, por isso, por aquilo, e você ter compaixão e querer ajudar a pessoa, querer ajudar. Então, nunca gere uma situação ruim, uma situação má, uma situação que não seja desejável para você a ninguém. Por quê? Porque você tem que ter compaixão do seu próximo e não ter desejo ruim ou desejo mal contra o seu próximo. No versículo 13. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então Jesus disse assim, ó discípulos, ó apóstolos, se nós deixarmos eles irem em jejum, eles vão desfalecer, eles vão morrer no caminho, porque alguns vieram de muito longe. Então, nesse versículo, nós aprendemos que nós temos que se esforçar, nós temos que não se acomodar e ir até Jesus. Então, vamos supor, se você mora aqui em Sobral, se tem igreja em Sobral, por mais que a igreja seja longe da sua casa, ainda é perto, na frente dessa multidão que seguiram Jesus de muito longe. Então, se você quiser ir, vá em uma igreja quarta, sexta, nos domingos, se você quiser, não é obrigado não. Mas é o caminho que nós temos que trilhar, é algo que nós temos que crer e trilhar. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém viu o Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. Então nós temos que aceitar Jesus, temos que se batizar e temos que congregar. Isso faz parte de estar no caminho, estar na verdade, estar na vida, que é Jesus Cristo. E os seus discípulos responderam-lhe, donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Senhor, como nós vamos satisfazer eles de pão aqui no deserto? Eles estavam num lugar deserto. E os seus discípulos responderam, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe, quantos pães tendes? Jesus perguntou. E disseram-lhe 7. Então eles tinham 7 pão. Imagine 7 pão para uma multidão de 5.000 homens. Você acha que você conseguiria multiplicar, fazer com que os 7 pão saciasse a fome de 5.000 pessoas? Então, o que eu quero dizer para você é que você tem que crer que Jesus vai multiplicar o pouco que você tem. E você tem que crer que Jesus não vai deixar faltar na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, Jesus Cristo. E tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e puseram-lhe diante da multidão. Então Jesus deu graça. Então, quando você for almoçar, ou jantar, ou merendar, você diga assim, Pai, eu te agradeço por esse alimento, Pai, que nunca falte na minha mesa e na mesa de ninguém.
Pai, muito obrigado. Pai, abençoa que me faça somente o bem e não o mal. Porque você sabe que tem comida que nós comemos às vezes que faz mal. Então, toda vez que você for comer, você apresenta a sua, principalmente se você for de idade, né? Se você tiver criancinha, tem que tomar cuidado no que você vai dar para sua criança, no que você vai né, dar. Se só tem o que você tem, então consagra a Deus e apresente a Deus e, e dê para sua criança ou para o seu adulto. Se você é uma pessoa de idade, tome cuidado no que você vai comer de noite, que você pode ficar doente, né? Eu tenho um amigo que ele disse que não pode comer determinada comida de noite porque ele fica doente. No outro dia ele fica doente da barriga. Então você tem que orar a Deus, apresentar o seu alimento para depois você comer. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles e puseram-nos diante da multidão. Tinha também alguns poucos peixinhos. Então tinha peixinhos pequenos, não era peixão como uma cavala ou uma serra grande. Então eram peixes pequenos, mas só que saciou a multidão. Então, em outra ocasião, Jesus foi e fez com que eles pegassem cavala, peixes grandes. E tinha também alguns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante dele os peixinhos, diante da multidão. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, que restou, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram 4.000 homens. E despediu-os. Então Jesus foi e alimentou a multidão. Jesus alimentou a multidão espiritualmente com a palavra dele, com o evangelho, com a boas novas, com a vontade do Pai dele. Mostrou a vontade do Pai dele para a multidão, curou, sarou, libertou, transformou e fez a multiplicação dos pães e do peixe. No caso aqui é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Então creio que Deus vai multiplicar na sua vida e creio que estar com Jesus sempre ele vai ali suprir a sua necessidade espiritual e física. Você tem que crer que ele vai suprir. Então Deus abençoe você e sua família.